teologia. Então, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você é muito bem-vindo aqui à nossa plataforma de estudo e que você possa cada dia se enriquecer mais aí com as matérias o qual nós disponibilizamos para a sua vida. Você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo neste momento para mais uma videoaula aí em nome do Senhor. Então você, meu irmão, muito obrigado por você aí estar nos prestigiando, né, com a sua visibilidade aí no nosso curso. Que Deus te abençoe grandemente. E nós vamos agora, neste momento, estamos agora aqui ao vivo. Agora são 16 horas e 34 minutos, estamos ao vivo para trazer mais uma aula aí do nosso curso básico em teologia. Esta aula vai entrar aí nessa plataforma e nós estamos falando sobre epístolas paulinas, né? Nós vamos ver se nós falamos aí nesta videoaula de 3 epístolas para andarmos aí rapidamente para que você possa concluir os seus cursos. Nós já falamos aí até já falamos aí dos Filipenses, né? Pega aí a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, olha aí. Pega aí a sua Bíblia na mão, já vou deixar minha Bíblia aqui, tá? Nós já falamos na aula passada sobre a epístola de Paulo aos Gálatas, né? Então nós já falamos aqui aos Gálatas, ó. Nós já falamos aí sobre 1 aos Coríntios, nós já falamos aos Romanos, né? Já falamos aí aos Gálatas, e hoje nós vamos falar aí aos Efésios. Vou até colocar a Bíblia aqui. Pronto, deixa eu deixar minha Bíblia aqui do lado. Fica mais fácil. Bíblia aí do lado, meu irmão. Pega uma caneta. Ó, caneta. Como sempre nós falamos, pega aí um caderno de anotações, onde você vai fazer as suas anotações para os seus estudos. É muito importante que você faça suas anotações para que você possa explorar a palavra de Deus aí depois, tá bom? Então, olha, muito importante, sempre na mão, caneta, material didático ou um caderno para anotações. Se você não imprimiu o seu material didático, você pode solicitar em PDF, nós fornecemos, tá? É só solicitar junto à secretaria ou na nossa plataforma. Se você está assistindo pela plataforma, sempre na primeira aula tem o PDF e na última aula a prova. Nós estamos na matéria de número 19, Epístolas Paulinas. Nós vamos ver se nós concluímos essa semana e já vamos entrar na matéria 20, que é Epístolas Gerais e Hebreus, né? Vamos entrar aí nas Epístolas Gerais e Hebreus. Dentro desta matéria que você já está estudando, que é a matéria das Epístolas Paulinas, onde nós estamos falando sobre as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu e entraram no cânon da Bíblia, e nós temos aqui relacionado aos 66 livros. Então nós estamos falando sobre isso aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a epístola de Paulo aos Efésios. Então fique atento, pegue a sua Bíblia aí, para que nós possamos aí estarmos aprendendo a palavra de Deus. Está conosco aqui nesta tarde, né? Deixa eu ver aqui os irmãos que já estão conosco aqui nesta tarde aí, participando, né? Está conosco aí Smetambzar, está conosco aí, ó. Deus abençoe, é um nome diferente, né? Se puder o irmão coloca de onde você está nos assistindo, que fica melhor, tá? Coloca a região que você está. Está conosco aí, boa tarde, a paz do Senhor. Deus abençoe. Nós vamos aí para mais uma aula abençoada da parte de Deus. Você também pode se tornar um membro do nosso canal, tá? Você pode se tornar um membro do nosso canal e estar aí abençoando os nossos trabalhos que nós estamos realizando aí, tá? Ser membro, se inscrever, ser membro, é uma maneira de você nos ajudar na divulgação e é uma maneira de você nos abençoar pelas nossas aulas aí, tá? Nosso pastor Jailson da JR Cel Multimarcas já está conosco aí, que Deus abençoe, né? Está lá em Recife, está aí ligadinho conosco aí na nossa aula. Deus abençoe. Meus amados irmãos, vamos lá para mais uma aula. Então nós vamos falar nessa oportunidade sobre Epístolas Paulinas, a matéria é Epístolas Paulinas, e esta aula vamos tratar sobre a carta aos Efésios, tá? Depois nós vamos falar da carta aos Efésios, nós vamos falar aqui aos Filipenses, tá? E depois dos Filipenses nós vamos falar da carta aos Colossenses.
Nós vamos tentar resumir essas 3 cartas para te dar aí um básico, um parecer sobre essas cartas que foram escritas aí às igrejas, né, aos irmãos aí. E toda carta tem um teor doutrinário, um teor que nos ensina, algo que Deus acaba nos revelando aí no seu dia a dia, tá bom? Tá aí o nosso irmão, sou o Rodrigo. Deus abençoe, irmão Rodrigo. Tá? É que o nome aí tá estranho, né? Mas Deus abençoe nosso irmão Rodrigo que está conosco aí nessa tarde. Que Deus abençoe poderosamente. Bom, eu espero que o áudio esteja bom, que a imagem, também o vídeo esteja ok, né? Nós estamos aqui hoje, estou com um pouco de dificuldade aqui na iluminação. Nosso áudio também aqui, tem hora que está dando aqui uns erros. Hoje, às 8 horas da noite, nós teremos mais uma aula de exegese, onde nós vamos fazer a exegese sobre o nome Lúcifer. Então, nós vamos fazer uma exegese sobre o nome Lúcifer. Nós vamos fazer essa exegese hoje à noite e você é nosso convidado. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Vamos lá, então, sem delongas, vamos para mais uma aula. Deixa eu colocar, então, aqui a nossa lousa abençoada. Aí está conosco a Kate Miguel, a paz do Senhor, estava ansiosa. Que Deus abençoe, irmão. Vamos aí para esta aula então. Então, caderno de anotações, caneta, Bíblia, tá? Ó, a minha Bíblia já está aqui. A Bíblia. Vamos aí, pega a sua Bíblia e nós vamos então para as epístolas paulinas, especificamente a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então você já pode abrir a sua Bíblia, deixar aberta aí junto com a minha, na epístola aos Efésios, e vamos fazer um pouco de uma análise. Então vamos para a nossa lousa aí. Vamos para a nossa lousa. Vamos lá, meus amados. Aí o nosso irmão Rodrigo, nunca deixei de te acompanhar. Deus abençoe, irmão Rodrigo. Muito obrigado aí. Que Deus abençoe poderosamente. Rodrigão de Guarulhos. Aí sim, agora sim nós já sabemos quem é. Né? O nosso pastor Rodrigo aí de Guarulhos. Deus abençoe, Rodrigão. Saudades imensas, meu irmão. Mas tudo vai dar certo. Vamos lá então, irmãos. Pega aí, vamos para iniciar a nossa aula aí. Ó, então nós vamos falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós já falamos da sua carta aos Romanos, tem 2 vídeos, aí foi 2 videoaulas. Falamos da sua primeira epístola aos Coríntios, da sua segunda epístola aos Coríntios, é o nosso 3º e 4º vídeo. E o último vídeo, a última aula aí, a aula de número 5, foi aí a carta aos Gálatas, a sua epístola aos Gálatas. Então agora vamos aí falar sobre a sua carta aos Efésios. Paulo, ele estava preso em Roma, né? Foi as cartas que ele escreveu em prisão. Ele fez a primeira viagem missionária, fez a segunda viagem missionária, fez a terceira viagem missionária. E aí, quando na terceira viagem missionária que ele retorna a Jerusalém, Paulo é detido, né, pelos soldados romanos e é então conduzido preso e começa a sua viagem até Roma, já como detido pelos soldados para ser julgado em Roma. Então nós estamos... essas cartas é quando Paulo estava preso em Roma, tá? Ele escreveu aí no ano 61 depois de Cristo. Lá na prisão ele escreveu aí aos Filipenses, escreveu aos Colossenses, escreveu a Filemon e escreveu aos Efésios, tá? Ele escreveu essas 4 cartas em prisão. Então ele escreveu aí aos irmãos filipenses, mandou uma carta aos filipenses. Ele escreveu também a carta aos Colossenses, que nós vamos falar hoje, se der tempo. Escreveu a carta a Filemon, né, a carta a Filemon, e escreveu também a carta aos Efésios. Então essas 4 cartas ele escreveu nesse período que ele já estava preso ali em Roma, tá? Então nós vamos falar, já deixei até aqui ó, em vermelho, tá? Nós vamos falar sobre esta carta aos Efésios. Esta carta aos Efésios foi Tíquico que foi o portador desta carta, tá? Ele foi o portador desta carta, Tíquico, e ele levou esta carta. Então ele foi portador tanto da carta aos Efésios como da carta a Filemon,
Então, Paulo escreve essas cartas em prisão e Tíquico ele se torna o portador, ele leva essas cartas e ele leva a carta aos Efésios e a Filemon. E ele então passa ali aos irmãos Efésios e ele deixa a sua carta onde possivelmente, quem leu esta carta para a igreja foi aí Timóteo, tá? Possivelmente Timóteo, ele lê esta carta aí para a igreja, ele faz menção, ele lê para os irmãos todo o escopo desta carta que nós iremos falar daqui a pouquinho. Então, temos aí então as revelações que Tíquico leva esta carta, tá? Essas duas cartas, deixa em Efésios a carta aos Efésios e possivelmente Timóteo ele lê esta carta para a igreja, tá? Nós vemos isso porque quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele faz menção, ele faz esse relato de que haveria Timóteo lido esta carta, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. Tá? Então, possivelmente quem leu esta carta, a igreja, foi Timóteo. Temos aí, então, Paulo, ele almeja duas coisas à igreja de Efésios. Né? Existem duas coisas que Paulo almeja para a igreja, que ele deseja. Né? Almeja e almejar no latim almus, tá? Que significa o que nutre ou alimenta, desejo intenso, querer muito. Então Paulo ele tinha um desejo imenso, ele queria muito essas duas coisas, que acontecessem essas duas coisas na igreja de Efésios. Tá? Quais eram essas duas coisas? Primeiro, que eles cresçam, ele na sua carta, no escopo da sua carta à igreja aos Efésios, ele deseja que eles cresçam e ele também deseja que eles vivam, tá? Então, são duas fases desejadas por Paulo à igreja: crescimento e vida, tá? Esse é o teor desta carta que é enviada aí para os irmãos aos Efésios, né? Os irmãos que estavam em Éfeso. Meus amados irmãos, que vocês cresçam, tá? E que além de crescer, que vocês também vivam, tenham vida, né? Vivenciem a Jesus, vivenciem a Cristo. Então nós temos aí, cresçam, primeiro, na fé, capítulo 2, do 1 ao 8. Então temos aí no capítulo 2 aos Efésios, tá? No capítulo 2 aos Efésios, do versículo aí 1 até o versículo 8, Paulo vai falar desse crescimento. E eles então cresçam primeiramente na fé, que eles adquiram mais fé, que eles cresçam cada dia mais, tá? Então ele faz esse pedido aí, porque no versículo de número 8, olha aí, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo vai tratar nesta carta é que a salvação é pela graça mediante a fé. E aí ele pede para que eles cresçam, para que eles tenham aí um crescimento na fé, para que eles adquirem essa maturidade cristã, né? Crescer é ter maturidade, não é ficar sempre menino, como ele disse lá aos irmãos de Coríntio, que ele diziam que eles eram meninos em Cristo, né? Que não cresciam. Mas aqui, no caso, aos Efésios, ele já tem esse desejo, que os irmãos cresçam na fé. Tá? Nós não vamos fazer muita análise, porque nós temos ainda algumas cartas e vá anotando aí, eu não quero que prolongar muito nesta aula. Tá? Nós precisamos correr aí com os irmãos aí que estão fazendo esse curso para que tenham um bom aproveitamento. Então,
primeiro, que cresçam na fé, tá? É o segundo crescimento, na sabedoria, né? No saber. Olha aí, no capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10. Né? Olha o que diz o texto. Capítulo 3 de Efésios, capítulo 3 da carta aos Efésios, o versículo 8 até o versículo de número 10, diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a qual seja a dispensação do mistério que desde os céus esteve oculto em Deus, que a criou, e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então a igreja tem que adquirir o conhecimento, né? A sabedoria. A sabedoria, ela anda com a igreja. Então, Paulo, ele fala sobre essa questão da sabedoria, que a igreja precisa do saber de Cristo, tá? Há uma diferença, irmãos, em saber e conhecer. Então, ele quer que vocês cresçam em saber. O saber, ele tem a ver com prática, com vivência, com participação de execução em vida. Então, de particípio, de realização, de prática, tá? Então, o saber, ele é pela prática. O conhecimento é pela teoria, é teórico. Às vezes, quando perguntam para você assim, olha, você conhece fulano? Aí você fala, conheço. Você sabe se ele pratica tal coisa? Aí, olha, eu não sei se ele pratica, eu apenas conheço, eu sei quem é. Se você me falar, eu sei quem é, eu conheço ele de vista, conheço ele de ver, mas eu não sei se ele pratica. Por quê? Porque o saber envolve comunhão, o saber envolve particípio, o saber envolve envolvimento, né? O saber é andar com, vivenciar com, estar com. Então, isso é saber. Você só vai saber algo de alguém se você conviver com ele. Só sabe quem convive. Quem não convive não sabe, só conhece. E uma coisa é eu me apresentar e você me conhecer. Quando você me conhece é porque eu me dei a entender para você. Então você me conhece. Mas você convive comigo, você sabe do que eu sou capaz, você sabe o que eu realmente pratico, você sabe o que eu faço no meu particular. Então, o saber tem esse envolvimento de particípio, tem esse envolvimento de participação, de prática, de vivência. Então, quando Paulo ele diz aos irmãos aos Efésios na sua carta, para que eles adquirem a sabedoria, né? Existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria de Deus, divina, e a sabedoria humana. Então, a sabedoria humana você adquire convivendo humanamente falando em uma sociedade, estudando, aprendendo. Você então vai saber, vai ter o saber humano, vai saber porque você convive. Agora, o saber, a sabedoria divina, tem que se conviver com o divino, tem que se familiarizar com o divino. Aí você vai ter aí o saber divino, tá? Então, Paulo, ao escrever aos Efésios, ele tem
é esse desejo. Primeiro que eles cresçam na fé, eles tenham esse crescimento na fé. Aí no capítulo 3 encontramos que ele vai querer que eles cresçam na sabedoria, e para crescer na sabedoria, eles têm que ter uma vida de convivência em prática na palavra de Deus. Lembra do texto bíblico? Não sejais ouvintes somente, mas praticantes da palavra. Então nós não podemos ser só ouvintes. Se nós formos só ouvintes, nós só vamos conhecer. Agora, se formos praticantes da palavra, vamos adquirir sabedoria, porque a prática é o saber e o conhecimento é a teoria, né? Quando nós temos só a teoria, né? Aí só conhecemos, é só o ouvir. Então, o ouvir é só teoria, a prática é o saber. Então, tem essa diferença. E aí, Paulo, ele escreve aos irmãos dizendo para eles adquirir o quê? Sabedoria. Olha aí, terceira coisa que eles deveriam crescer. No capítulo 3, aqui no versículo 14 a seguir, né? No versículo 14, ele vai falar sobre o amor, para que eles também crescessem no amor. Tá? Olha aí o versículo 18, abra aí a sua Bíblia, capítulo 3, e o versículo 18. Eu vou ler aqui o versículo 17, do 17 em diante. Diz assim, ó: para que Cristo habite pela fé, ó, então começa pela fé, cresça na fé, que aí pela fé Cristo vai habitar. Então, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que, estando arraigados, fundamentados em amor, então, cresce na fé e cresce no amor, enraizados, fundamentados no amor. Olha o versículo 18 aí. Possais perfeitamente compreender. Olha, possais perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aqui nós temos as 4 medidas do amor, né, que nós temos que conhecer. Quais são as 4 medidas ou as 4 coisas fundamentais sobre o amor que nós temos que aprender? Está aqui no versículo 18. Temos que entender, compreender, né? Primeiro, a largura do amor. Qual é a largura do amor? O comprimento do amor. Olha aí, o comprimento do amor. A altura do amor e a sua profundidade. Então nós temos aí as quatro características do amor, né? Largura, altura, comprimento e profundidade. E o crente, o cristão, aquele que professa Cristo, tem que conhecer essas medidas do amor de Deus. Então, Paulo escreve aos Efésios para que eles cresçam também no amor. E para crescer no amor, tem que ter este conhecimento. Olha, vai adquirir o conhecimento, né? E depois vai ter o saber. Porque quando começa a viver essas 4 revelações do amor, que ele tem largura, comprimento, altura e profundidade, e você compreender e praticar, aí o saber do verdadeiro amor,
entrará na sua vida através de Cristo. E aí você vai crescer cada vez mais para realizar a obra de Deus. Então, esse era o desejo de Paulo, que ele almejava aos irmãos ali que estavam em Efésios, em Éfeso, para que eles crescessem, né? Crescessem na fé, na sabedoria e no amor. E outra coisa é para que eles vivam, para que eles também aí viessem a viver. Olha aí. Primeiro, como que eles deveriam viver? Uma vida digna em Cristo. Tá? Ele escreveu no capítulo 4, do 1 ao 3, onde ele fala da unidade do corpo, né? E no capítulo 5, do 1 ao 2. Olha aí. Pois sede imitadores de Deus, como filhos amados. Capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, tem que viver, ter uma vida. Olha aí. No capítulo 4, que está aí a referência, olha aí, capítulo 4, versículo 1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis, como é digno da vocação que recebestes. Vamos ver isso aí, como que o cristão, qual era o desejo de Paulo, como eles deveriam andar? Então vamos ver aqui aos Efésios, capítulo 4, 1, 3. Deixa eu colocar aqui. Eu vou ler aqui a nossa Bíblia. Então vamos colocar aqui. Vamos ver aqui a carta aos Efésios. Vamos pegar aqui aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 1. Acompanha aí na sua Bíblia, tá? Aqui eu estou usando, essa primeira parte, estou usando a Bíblia Revista e Atualizada Interlinear. Então, colocamos aqui a Revista Atualizada Interlinear. Por que interlinear? Porque ela vai nos dar aqui o português e, além de nos dar aqui na língua portuguesa, vai nos dar aqui a palavra utilizada no original grego. E vamos colocar aqui nessa segunda janela, né? Nessa segunda janela, vamos colocar aqui a Bíblia que eu gosto de usar, que é a Bíblia de Bereia, né? Interlinear, tá? Então deixa eu pegar aqui a Bereia Interlinear, tá? É aqui, ó, Bereia Interlinear, tá? Então vamos pegar a Bíblia de Bereia Interlinear. O que é essa Bíblia de Bereia Interlinear? Ela é escrita no grego. Ela já é escrita no grego, como está escrito no grego, e tem a palavra interlinear no inglês, ó, tem no inglês. Então é só para nós vermos se realmente está escrito isso que está aqui, realmente está escrito no original. Então olha aqui, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis. Olha aí. Está aqui a palavra andeis, olha. Está aqui a palavra andeis. No original grego, peripateu, que é também caminhar. Então, esse andeis, ele significa, olha, está aqui, ó, caminhar, né? Fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir a si mesmo. Olha aí, comportar-se, conduzir-se pela vida. Então, olha quantos sinônimos, né? Quantos sinônimos nós encontramos aqui através da palavra grega peripateu. Então, aqui está escrito peripateu, que foi traduzido no português como andeis. Mas esse andeis não é só andar, mas sim, podemos até dizer, o modus operandi de você viver, o seu modo de vida. Podemos até dizer que está dentro de uma ética cristã. Não estamos falando de ética, mas o que Paulo está dizendo ali
é que a igreja, que os irmãos de Efésios deveriam então caminhar, ó, caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, crescer, né, na maneira de viver, para que vivam, ó, de modo digno. Temos aí a palavra digno, olha aí. Temos aqui é digno no hebraico, né, que é axios, apropriadamente, dignamente, de modo digno. Então, você tem que caminhar, você tem que viver apropriadamente, de uma maneira digna. É isso que nós encontramos. Se nós formos fazer aqui uma exegese, que eu estou fazendo apenas uma interpretação dos originais de um modo bem raso, superficial, só para nós entendermos um pouco como é esse andar, né? Esse crescer, para que vivam, para que o desejo de Paulo para a igreja aos Efésios, para que eles tenham esse crescimento em uma maneira de viver. E todo cristão tem que receber esta palavra exortativa de Paulo como se fosse para os dias de hoje. Era como se Paulo escrevesse naquela época e o Espírito Santo, através de uma revelação profética, que vence tempos, que vence período, dissesse para mim e para você: caminhe de uma maneira digna, ande apropriadamente. Olha aí. Aí por isso que você vai entender quando Paulo diz, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu tenho que andar, caminhar, de viver, eu tenho que estar apropriadamente, dignamente, de um modo digno, né? Então, olha aí. Mas temos que caminhar apropriadamente, ó, de maneira digna, da vocação. Ó, no original aqui, vocação, olha, eclesis. Eclesis é uma vertente de eclesia. Vocação. Né? Olha o que é essa palavra vocação, que está aqui no original grego, que é eclesis. Olha aí, de uma forma reduzida da eclesia, né? Olha aí. Chamado a, convocação, convite, né? Para uma festa, um convite divino para abraçar. Então ele dá alguns sinônimos aí, né? Mas lá, como ele está se referindo ao Senhor, né? Ao Kurios, né? Kurios, que é Cristo. Então aqui não é uma festa. Aqui a palavra correta é o chamado, né? A vocação espiritual, a vocação de eclesia, de como igreja. Porque a palavra no original aqui, ó, é eclesis, que é da raiz da eclesia. A igreja, nós tivemos aí a matéria da igreja, né? A eclesiologia, que é a doutrina da igreja, você já fez. Então você sabe o que é uma eclesia. Então é isso que está escrito lá. Então eu rogo-vos, né? Eu também como prisioneiro no Senhor, que andeis, que caminheis, né, de modo digno, de uma maneira digna, da vocação, né, da eclesia, da clesis, do chamado, do particípio de Cristo, o qual você está. Meu Deus, mas isso aqui é muito forte. Olha, fostes chamados. Aí temos aqui até uma palavra aqui, ó, no grego, olha aí, que é o kaleo, que é chamar. Né? Chamar em alta voz, proferir, convidar, chamar pelo nome, né? Dar o nome, receber. Então, aqui tem a ver com a chamada, né? Jesus disse: eu te chamei pelo teu nome, né? Te constituí. Então, chamar pelo nome é quando você sentiu no seu coração a chama do Espírito Santo arder, e aí você, então, agora está seguindo a Cristo por causa do chamado. Então, ande dignamente na vocação, na clesis, né? Ande na vocação ministerial qual você foi chamado. Então, você tem que se policiar. Isto é andar. Então, Paulo, quando ele diz que Paulo almeja que eles vivam, e ele cita essas palavras no capítulo 4, versículo 1, é que ele
está rogando aos irmãos que cresçam na maneira de viver. Antes nós praticávamos algumas questões, nós andávamos de uma maneira, nós andávamos trajando umas vestimentas de maneiras diferentes, mas agora nós temos uma vocação, nós temos um chamado, nós temos uma eclesia em nós, e nós temos o Espírito Santo na eclesia, nesta igreja, né? Então eu recebi o Espírito Santo, coisa que os homens antes do Pentecostes não recebiam, mas hoje nós temos essa graça. E Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz, olha, cresçam, tenham crescimento, cresçam aí na fé, cresçam no amor, cresçam na sabedoria e adquire crescimento também, vivam de uma maneira digna. Então Paulo almejava que eles crescessem e que eles tivessem uma vida digna, de nota, né, pelo Espírito Santo, para que pudesse aí vivenciar algo glorioso da parte de Deus, ok? Que Deus possa fazer-nos e que o Espírito Santo possa nos impulsionar a termos esta mesma visão e crescermos. Olha aí. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, ele continua, olha, mansidão, suportando-vos uns aos outros. Olha, aqui tem um comentário deste versículo 4 que nós vimos. E vivam, olha o comentário, vamos ver aqui o comentário? Olha aí, ó. 4.1, comentário Moody, né? Como geralmente acontece nas epístolas de Paulo, essa exortação está sendo feita com base nos ensinamentos que procederam, Romanos 12.1. Né? O prisioneiro do Senhor, isto é, o prisioneiro por amor do Senhor. Olha aí, Efésios 3.1. Rogo-vos, esta palavra que no original se encontra realmente no começo para dar ênfase a uma súplica, um encorajamento. Deus, é claro, tem o direito de ordenar e exigir, mas ele, em lugar disso, roga, suplica, porque ele quer um serviço prestado por submissão e boa vontade. Que andeis de modo digno. A palavra andeis tem sido usada muitas vezes nas Escrituras em relação à nossa conduta, nosso comportamento, nosso modo de vida, como na introdução lá, de modo digno, né? Não para que mereçamos que Deus fez, mas para andarmos de modo condizente com o que Ele fez por nós. Não nos tornamos cristãos vivendo a vida cristã. Olha aí. Não nos tornamos cristãos vivendo a vida cristã. Eita, sumiu foi tudo aqui agora. Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu voltar aqui no... Aqui. No versículo 1, olha aí. Vamos voltar aqui. Ei, mas por que está saindo aqui? Tá difícil, hein? O computador começa a querer travar, faz isso. Ó, deixa eu vir aqui. Vamos lá, estamos aqui, aqui. Ó, de modo digno, não para que mereçamos o que Deus fez, mas para andarmos de modo condizente com o que Ele fez por nós. Não nos tornamos cristãos vivendo uma vida cristã. Antes somos exortados a vivermos uma vida cristã porque somos cristãos. Para que nossas vidas estejam de acordo com a nossa posição em Cristo, vocação. Nossa vocação está descrita como uma vocação celeste e santa. Deu para entender? Então, é bem isso que nós queremos mostrar. Então, Paulo ele impulsiona essa vivência que nós temos que ter. Né? Temos que ter esta vivência aí. Vamos aqui para a nossa lousa, né, para não nos demorarmos muito. Então, isto é o que Paulo, ao escrever aos Efésios, ele almeja, tá? Que eles cresçam na fé, na sabedoria, no amor, e que eles vivam, que eles andem, que eles tenham uma vida digna da vocação. Então, esse é o desejo de Paulo ao escrever aos irmãos. E aí ele fala no capítulo 5 de alguns deveres domésticos, tá? Ele vai falar sobre alguns deveres domésticos, aí a partir do versículo 22, né?
de alguns deveres que nós devemos ter em meio à nossa família, né? Deveres domésticos se reduz à família. Qual a nossa posição no meio da família, o que devemos fazer? Ele orientando aí os irmãos de Efésios sobre essa questão. E também aí no capítulo 6, versículo 10, ele fala sobre a armadura, né? Aí ele termina aqui falando sobre a armadura e vai dar algumas saudações finais, ok? Nas cartas de Paulo, né, aprendemos. O que nós aprendemos aí? Aprendemos sobre as dispensações. Então, nessa carta aos Efésios, Paulo nos fala sobre a história da humanidade. E ao escrever aos irmãos em Éfeso, ele vai citar 3 dispensações, que são períodos, né, que nós até utilizamos no nosso aprendizado para colocar cronologicamente a história da humanidade de uma maneira mais compreensiva. Então aqui ele vai falar sobre a dispensação da plenitude, Efésios capítulo 1, versículo 10, olha aqui, ó. Efésios 1, 10, vou ler para você. Desvendou-nos os mistérios da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera Cristo, versículo 9. Acabei de ler o versículo 9, tá? Eu poderia até colocar aqui, mas vai demorar muito, irmãos, e nós queremos ganhar tempo. Anota aí, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, mas eu estou lendo a partir do 9 para você entender. Versículo 9. Desvendou-nos os mistérios da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, versículo 10. De fazer convergir é que tudo venha a estar indo na direção da conversão. Se estiver indo para lá, vai convergir, vai voltar. Tem um ponto de recepção. Convergir em Cristo. Então, todos os caminhos todos os acontecimentos históricos, todos os acontecimentos devem convergir em Cristo. Tudo vai convergir em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Tá? Então, na dispensação da plenitude dos tempos, que são os acontecimentos finais, tudo vai convergir em Cristo. Essa é a dispensação da plenitude. Mas ele também vai falar sobre a dispensação da graça, que é outro período que ele cita aos irmãos Efésios quando ele está falando de Cristo. Vamos ver isso, Efésios capítulo 3 e o versículo 2, está escrito assim. Vou ler o versículo 1, sempre lemos o versículo antes para entender melhor. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Um período da graça, da manifestação da graça, do favor imerecido, de ter da parte de Deus uma absolvição, uma salvação, uma libertação, uma condução, um caminho, uma cobertura que talvez nós não merecemos, mas é pela graça. É a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, um período em que Jesus, ele perdoa, em que Jesus, ele adota por adoção como filho, porque ele quer. Um período em que ele dá salvação porque ele deseja. E se Jesus deseja, quem vai contra o desejo dele? Não é verdade? Então, ele vai falar deste período, dessa dispensação da graça,
que é a dispensação que nós vivemos hoje. Então, tem a dispensação da plenitude, está falando em futuro, ainda irá acontecer. A dispensação da graça, para nós, é a presente dispensação, a presente época que estamos vivendo. E ele também vai citar na sua carta sobre a dispensação do mistério, aquilo que era oculto, ou seja, o mistério para nós já foi passado, porque era mistério, mas com a vinda do Espírito Santo, com a vinda de Jesus, ele traz a revelação aquilo que estava oculto. E aí ele disponibiliza para nós a graça, já nos trazendo a revelação pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo traz a revelação aquilo que outrora era o mistério que estava oculto. Então nós temos aí essa dispensação que está no capítulo 3 e aqui no versículo de número 9. Eu vou ler o 8, sempre um antes para entender. Olha aí. 3:8. A mim, o menor de todos os santos. A mim não, né? A Paulo. A carta é ele que escreveu. Então, a Paulo, o menor de todos os santos, que foi dada esta graça, esse favor imerecido, essa oportunidade de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve, olha, o verbo esteve, passado, esteve, oculto em Deus, que tudo criou, né? Agora olha o versículo 10. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido dos principados, potestades nas regiões celestiais. Estava oculto, mas agora é conhecido, porque a graça que Cristo nos deu a pregar o evangelho e o Espírito Santo Consolador que nos dá o saber, o conhecer, a sabedoria, conhecimento, a graça, a fé, o amor, né, os dons, a revelação. Olha aí. Então, através do Espírito Santo, aquilo que era mistério, agora está revelado pela graça. Pelo poder do Espírito Santo, por intermédio de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, Paulo vai mostrar esses três períodos da natureza humana, né, da humanidade em si, da história da humanidade. O período do mistério, que estava oculto em Deus, que ninguém tinha o conhecimento. Aí vem a dispensação da graça, quando é revelada por Cristo através do Espírito Santo, após a sua morte, ressurreição e ascensão, e hoje operando pela graça. E na plenitude, quando da volta de Yeshua, HaMashiach, ou de Yahusha, quando dá volta, ele então convergir nele todas as coisas. Aí haverá o milênio, haverá tudo isso. Vamos ver isso aqui. Então, nós temos essas três dispensações. Olha aí, a primeira, que é a dispensação do mistério que iniciou-se em Gênesis, oculta em Deus, e aí Deus vai revelando através da sua palavra. E aí temos a dispensação do mistério não revelado. Um período em que Deus vai preparando o seu povo para a revelação que viria. Então o mistério estava oculto em Deus. Qual era o mistério oculto em Deus? É Cristo. Este é o mistério oculto em Deus. Cristo. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que só nos é dado a revelação
Só nos é mostrado no período da graça com o atuar do Espírito Santo. Muita coisa que nós hoje entendemos, outrora eles não tinham esse entendimento. Então temos aí a dispensação do mistério não revelado, né? E aí então começa a revelação aonde? No nascimento do Senhor Jesus. Quando Jesus nasce, o que não era revelado, que estava oculto em Deus, passa a estar com os homens e passa a ser revelado. Então aí nós temos o mistério revelado, que vai até a crucificação, a morte de Cristo na cruz. Por quê? Porque a graça é a nova aliança, ela provém do Novo Testamento, da nova aliança, que só passa a ser vigente com a morte do testador, daquele que gerou o testamento, daquele que fez a aliança. Um testamento só tem valor quando aquele que fez o testamento morre. Enquanto ele não morrer, o testamento não pode ser vigente. Mas com a morte do testamentário, então aí o testamento passa a ser vigente. Então nós temos aí de Gênesis até o nascimento de Jesus, o mistério não revelado e a lei vigente. Com o nascimento de Jesus, o mistério é revelado e a lei continua vigente, porque o primeiro testamento, a primeira aliança, ainda está em atividade e funcionamento e em legalidade. Mas quando Jesus morre na cruz, então termina-se a legalidade de uma lei que daria a salvação por cumprimento das expiações e sacrifícios mosaicos. Então, essa lei cerimonial para se ter a salvação passa a se deixar de ter. Por quê? Porque a salvação agora não viria pelo cerimonial, pelo mistério que foi revelado, pelo mistério do cerimonial, do sacrifício animalístico para se ter salvação. Agora a salvação é pela graça e por intermédio de Cristo. Então a dispensação do mistério passou. E agora entramos na dispensação da graça, que se iniciou na cruz, com a morte, a entrega, o sacrifício de Yeshua ou Yahusha, e vai até o arrebatamento da igreja. Segundo aí aqueles que crêem no pré-tribulacionismo, o arrebatamento da igreja em si, esse arrebatamento onde a igreja encontrará com o Senhor nos ares para não passar pelo cálice da ira de Deus, que a igreja será protegida sendo arrebatada nos ares. Para os pós-tribulacionistas, que a igreja será preservada aqui na terra. Tá? Nós vamos ver isso em escatologia. Então, estou apenas mostrando a dispensação. Então, se é pós, se é pré, se é mid, vai ficar para a escatologia. Mas a questão é, até o acontecimento da salvação da igreja, da proteção da igreja, do arrebatamento da igreja. Aí a graça, ela terá chegado esse período ao fim e iniciar-se-á o próximo período, que é então a dispensação da plenitude, aonde em Cristo se convergirão todas as coisas. E nessa dispensação da plenitude, que será convergida em Cristo, haverá os 7 selos, as 7 trombetas, os 3 ai, e aí as 7 taças. E aí, posterior disso, então, virá o Armagedon, a batalha, né? Porque o diabo será lançado, terá a batalha no céu, ele será lançado à terra, haverá o Armagedon na terra, a batalha na terra contra Jerusalém. Aí Jesus descerá, vai salvar Jerusalém, vai aprisionar o diabo por 1000 anos, virá o reino milenial,
Satanás será solto, verá a segunda batalha de Gog e Magog, será vencido, aí sim, lançado no lago de fogo, e aí será o julgamento final, o grande trono branco, a terra purificada, a nova Jerusalém, e aí a plenitude dos acontecimentos futuros, tá? Nós vamos aprender isso em escatologia. Em escatologia é maravilhoso, nós vamos ver tudo isso. Então, só para você entender que Paulo, na sua carta, ele cita esses 3 períodos que os irmãos de Efésios já deveriam estar preparados nesse crescimento, estarem preparados para esses acontecimentos. Então temos aí como o cristão deve andar. Nós vimos aí nas cartas de Paulo, nós vimos já que ele ansiava para que eles crescessem na fé, no amor, né? Crescessem na fé, no amor e também em outra que agora me fugiu. Então essas 3 coisas. E que eles também crescessem na maneira de andar, de viver, de demonstrar a Cristo. E aí nós temos a maneira de andar, temos aí andar em vida nova, né, que Paulo ele fala sobre uma nova vida em Romanos, capítulo 6, versículo 4, que o cristão ele tem que andar em novidade de vida, pode anotar aí, eu não vou ler porque não vai dar tempo, umas horas já está indo. Andar em novidade de vida, tá? E deve também andar por fé. Quando ele escreve aos irmãos de Coríntio, ele cita que o crente tem que andar por fé e não por vista. Então nós temos aí o andar do crente. Como que é essa postura? Como que nós devemos caminhar? Quais as atitudes que devemos tomar? Então temos aí, primeiro, na sua carta aos Romanos, ele cita que tem que andar em novidade de vida. Na carta aos Coríntios, que nós já vimos essas cartas, tá? Por isso que eu estou citando, tem que andar por fé e não por vista. Na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, que nós temos que andar no Espírito. Então, olha como nós devemos caminhar na presença de Deus. Então, as epístolas nos ensinam, as epístolas de Paulo nos orientam, as epístolas de Paulo demonstram como a igreja deve caminhar, tá? Deve caminhar. Eu vi aqui a nossa irmã que postou aqui, deixa eu ver aqui, Skate Miguel, na minha Bíblia está diferente. Algumas traduções, né? Tem que ver a tradução da Bíblia que a irmã possui, tá? Então é por isso que dá essa diferença, algumas Bíblias. Olha aí, paz, pastor, ainda nem posso ficar nessa aula, estou na matéria de soteriologia, não vejo a hora de chegar aqui. Amém. Que Deus abençoe a nossa missionária Jorcilane. Deus abençoe poderosamente. Então, irmãos, é como o cristão tem que andar. Paulo, ele ensina muito sobre como nós devemos nos comportar, sobre a ética. Então, nós aprendemos muito com essas epístolas, tá? Então, o crente tem que andar, o cristão, né? Vou falar cristão, que é aquele que imita Cristo. Tem que andar com vida nova, em novidade de vida, andar por fé, tem que ter fé para essas coisas, né? Tem que andar por fé e não por vista. No Espírito, vamos ver aqui outro. Com dignidade, Efésios capítulo 4, versículo 1, tá? Que nós já vimos aqui, fizemos até uma mini exegese, não uma exegese, mas fizemos superficialmente, que tem que ser digno da vocação em que foi chamado, né? Em amor, que ele fala do amor em Efésios capítulo 5, versículo 2, tá? Tá aqui, ó, vamos ver aqui. Olha, 5:2, andai em amor, como Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta, sacrifício a Deus em cheiro suave. Andai em amor, como Cristo também andou. Então, o crente tem que andar em amor, tem que andar com prudência. Olha aí, no capítulo 5, versículo 15. Olha aí o versículo 15, eu vou ler para você. Anota aí. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, tá? Não como insensatos, mas como sábios. Sábio é sinônimo de saber, prática.
Então, andar prudentemente como Cristo andou. Praticar as práticas de Cristo, isto é sabedoria. Olha que coisa linda, né? Então devemos andar com prudência, como diz aqui no capítulo 5, versículo 15 da carta de Paulo aos Efésios. E para encerrar, no Evangelho, né? No Evangelho não, na primeira carta de João, 1 João. Na primeira carta de João, que ele escreveu, está entre as epístolas gerais para todas as igrejas. Então é a epístola geral que serve para todos. A primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, andar na luz, como ele na luz está. Então devemos andar na luz. Tá? Então, essa é a maneira que o crente deve andar. Olha aí. 8ª maneira, como Cristo andou. Andar como Cristo andou. Né? Então temos aí na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6, que antecede aí o versículo 7, andar na luz. Tá? Então devemos andar como Cristo andou e devemos andar na luz. Tá bom? E, meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Esta foi a nossa aula que nós tivemos a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E nós, na próxima aula, vamos falar da carta aos Filipenses e também vamos falar aí da carta aos Colossenses. Então não perca amanhã, nesse mesmo horário, estaremos gravando as demais cartas e vamos correr para fecharmos essa matéria 19 e partimos aí para as epístolas gerais. Que Deus abençoe sua vida. Seja um explorador, tá? Não turista. Nós não estamos aqui para colocar na sua mente o que é certo e errado. Estamos te dando um parecer, um resumo. Se trata do curso básico. Se você quer se aprofundar, é o médio bacharel. É o básico. E no básico eu não posso me aprofundar tanto. Só apenas te dar aí um parecer. Não quero entrar nos significados também didáticos do livro, como ele escreveu, quando escreveu, o que significa, o que aponta, o que representa. Não, quero citar sobre uma estrutura, porque as demais coisas você já tem aí no nosso material didático. Então você lê o material e vai complementar com a videoaula. Deus abençoe sua vida, fique na paz e até a nossa próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.